Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudade Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça perguntas, sim que é possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora, se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Eu quero que você faça um paralelo, se possível, entre a polarização daquela época e a que ocorre hoje. É diferente? É diferente. A gente tinha muito mais conteúdo, as discussões eram muito mais profundas, intelectuais. Hoje em dia é uma bobagem. Sinto muito, mas hoje em dia é uma bobagem. Hoje em dia é muito triste a gente ver a quantidade de desinformação e uma coisa sem sentido. Uma coisa sem sentido. Muita torcida organizada. Bom, outra coisa que eu quero te perguntar. Televisão, você falou, fazendo paralelo entre TV e teatro, a popularidade que a TV dá. Em que momento a Norma Bloom deixou de ser uma anônima? Desde a TV Tupi. Desde sempre? Desde sempre. Porque o Teatrinho Troll, por exemplo, ele era um fenômeno no Rio de Janeiro. Tinha aquela música que era do programa, que começava a tocar, todo mundo sabia que ia começar o teatrinho. Nós fazíamos o teatrinho, a gente fazia de 2 às 3 da tarde, no domingo. Às 2 horas, porque ali na praia de Copacabana, que tinha os prédios e tal, todo mundo escutava a música vindo dos prédios. Meu amigo, em pleno verão, a praia esvaziava. O pessoal fugia. Porque quem estava na praia de Copacabana é quem morava lá mesmo. Escorriam para casa, assistiam o Teatrinho Troll. Às 3h05, a praia estava lotada de novo. Você sempre lidou bem com domingo. Não, eu estava lá fazendo teatrinho, mas me contaram isso. Isso foi uma coisa que a imprensa falou bastante disso, que a praia esvazia para ver o Teatrinho Troll. Então, eu era reconhecida em todos os lugares. Mas você sempre lidou bem com isso? Sempre houve aquele fã mais invasivo, sempre houve aquele fã mais chato, aquele fã mais insistente. Hoje, com essas mídias sociais, a invasão ainda é maior. Como é que você lidou a vida inteira com isso, Laura? Olha, eu sou uma pessoa muito cordial. E eu tive uma educação muito austríaca, britânica, pelos meus pais, pelos meus avós. Eu jamais tratei mal uma pessoa. Por mais, talvez, agressiva ou invasiva que a pessoa viesse, eu nunca perdi a paciência. Uma coisa assim, achava que eram os ossos do ofício. Então, eu nunca me importei com isso. Agora, eu queria mencionar outro fenômeno, que era do Grande Teatro Tupi. E esse você vai achar mais interessante. Eu fazia a feira de terça-feira, adoro fazer feira. Adoro. Então, eu fazia a feira às terças-feiras, que era perto da minha casa. E o Grande Teatro Tupi ia ao ar na noite e na madrugada de segunda, ao vivo. Quando eu ia lá com os feirantes, que já me conheciam, menino, era um zum, zum. Você sabe que feirante tem que dormir cedo para estar às 5 horas da manhã montando as barracas. Eles, nesse dia, não dormiam.
as pessoas mais humildes, mais simples, o feirante, o plantador de alguma coisa, a pessoa, tudo eles queriam perguntar, tudo eles comentavam. Ah, mas aquele personagem, ah, mas aquela coisa, ah, o idiota, que coisa, e não sei mais o quê. Eles assistiam o Grande Teatro Tupi. Começava às 10, às vezes, por causa da censura, só entrava no ar às 10h30, ia até 1h30 da manhã, às vezes teve espetáculo de 4 atos e tal, que foi até as 2, e os feirantes todos comentando, felizes porque tinham visto aquilo. Então, depois que começou a cair a qualidade das coisas na TV, por aí, não, mas o público não entende. Não, mas o público quer isso mesmo. O público... Não, o ser humano não quer lixo. Eles consomem o lixo porque só tem lixo. Tem muito lixo hoje em dia na música, tem muito lixo hoje em dia num monte de coisa. Tá? Então, o ser humano, se você der cultura para o ser humano, ele deslumbra. Sabe quem me disse isso uma vez, Norma? Eu entrevistei a falecida Hulda Bittencourt, que, para quem não sabe, é uma grande bailarina, dona de uma companhia de balé, e ela falava isso, ela levava a dança do cisne no caminhão para as comunidades carentes e eles amavam. Eu fiz muito teatro de rua, assim, nessa época da censura e tal, a gente fazia. É muito fácil falar que o povo não quer, porque também a gente precisa fazer, né? É preguiça, a gente né? Precisa fazer, e precisa fazer bem feito, entendeu? Então, apesar das pessoas estarem entupidas com coisas fracas, com coisas ruins, que tem muito hoje em dia, sabe, se você... Eu lamento muito isso, porque a própria TV Tupi, antes do videotape, e é uma pena porque não temos documentação de nada, só fotos, do Teatro Infantil do Fábio Sabag, que era um primor. Manuel Carlos fazia adaptação dos contos, das coisas. Eram textos maravilhosos. Nós tínhamos um cenógrafo chamado Sorensen, na TV Tupi. O que ele caprichava nos figurinos, e toda vez era um conto diferente, passava numa época diferente. Então, as crianças que cresceram vendo o Teatrinho Troll tiveram cultura, sabe? Sim, sim. Aprenderam todos aqueles contos de fadas maravilhosos, outras coisas. Eu cheguei a escrever um, que foi ao ar, baseado numa história antiga alemã, uma historinha de terror. Eu fiz o roteiro. Então, era uma coisa com tal capricho, sem dinheiro, você está entendendo? Não tinha recurso financeiro como tem hoje para você ter um figurino daquela qualidade. Eu esqueci o nome dele, mas no programa do Sabag tinha um maqueteiro, não era um marqueteiro, ele fazia as maquetes. Maquetes se movendo, com rios passando, com moinho rodando. Então, todo o programa do Sabag tinha uma maquete daquele ambiente, daquela coisa. Era um luxo. O texto era muito bem escrito, era muito bem dirigido, era uma coisa feita com muito carinho, muito amor. Eu sinto muito que não tenha, hoje em dia, assim, espetáculos de teatro, como alguns que eu fiz, Mesmo textos de novela... que também caiu muito, né? Evoluiu em alguma coisa, pode-se falar de coisas que antigamente não podia, mas a abordagem é diferente. Eu vou voltar para a atriz daqui a pouquinho, se você me permite, mas eu quero falar um pouco da autora e da terapeuta. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta pessoal, que é uma curiosidade minha. Eu sei que você foi casada com Milton Moraes, que é um grande ator, e você foi casada com... que foi um grande ator, né? Você foi casada também com Zé Rodrigues, que foi um grande músico. A pergunta que eu te faço: o universo do ator
você conviveu com um grande ator, Milton Moraes. Eu adorava os trabalhos do Milton. Ele era maravilhoso, maravilhoso. E também adoro os trabalhos do Zé. Uhum. O universo do ator é diferente do universo do cantor, compositor? Ou a cabeça do artista é igual? Não sei se entendeu a minha pergunta. Eu entendi. Generalizando, você pode dizer que é igual. Tá. Agora, cada um é um indivíduo, né? Tá. Então, você tem as diferenças também da postura do indivíduo, do treinamento que ele teve, da escolaridade que ele teve, da alma que ele tem. Eu sempre acho que a alma é uma coisa muito importante. Então, mas, assim, no geral, que a vida do artista no Brasil era muito semelhante, né? Não sei como é que é agora, mas era muito semelhante. Tá. Porque eu fico pensando, são artistas. Um vai para um lado, o outro vai para o outro. Eu imagino que o escultor, que o pintor, o artista plástico... Não, assim, eu vou te falar, assim, da minha experiência pessoal com os maridos. O Milton Moraes era um animal do teatro. Um animal, que a gente fala assim, é uma fera. Um animal teatral, ele era. Na comédia ou no drama. Era assim, o cara encarnava um personagem, não tinha para ninguém. Tá? O talento absurdo, uma coisa inata. Não tinha quase estudo, mas muito inteligente, então ele tinha... assim, ele lia bastante e tinha uma experiência, né, de teatro, tinha feito, durante o tempo dele, fez muito teatro. E também, quando ele foi para a televisão, ele arrasou, porque tem personagens que foram icônicos. E ele tem uma figura muito popular, né? Ele era Foi popular. muito popular mesmo. E o Zé era um cara mais intelectual, mais conhecedor de muita coisa, não só de música, né? Um cara que lia muito mais do que o Milton e que... Mas, assim, na hora da criação, ou na hora de ir para o palco, ou fazer um show musical, ou fazer um teatro, é aquela mesma chama, qualquer um. O Zé é autor de uma das músicas que eu acho mais lindas do cancioneiro popular, que é a Casa de Campo, né? É Sim. fantástica. Bom, a gente já volta para a atriz, mas eu quero que você me fale um pouco da roteirista e escritora. Os teus livros são ficcionais ou eles são baseados em cima da tua atividade de terapeuta? Aí eu diria que são as duas coisas, porque por exemplo, o Dragãozinho Sonhador. Você tem os livros aí para mostrar para a gente, né, Manu? Tem. O Dragãozinho Sonhador é uma trilogia. Breve, o número 2 vai ser publicado. E a história como nasceu esse livro é muito interessante. Porque teve um tempo em que aqui em São Paulo já, nos anos, acho que no final dos anos 80, eu morava nas Perdizes, tá? E eu estava sem trabalho. Sem trabalho. A gente tem esses altos e baixos, né, na carreira. Então, eu estava sem trabalho no teatro, na TV, não estava fazendo assim nada. E não sei como, através acho que não lembro mais qual foi a ponte, mas eu fui conhecer uma senhora que tinha ali nas Perdizes uma clínica para crianças excepcionais, de diversas modalidades de excepcionalidade, vamos dizer assim, né? E ela falou assim, olha, eu estou precisando de uma monitora, uma contadora de histórias. Eu sempre contei muita história, ou inventada, ou histórias para os meus filhos, né? A gente tem até... eu inventei um fantasma catablum,
né? Então, ele era num castelo na Inglaterra e tal, enfim, sempre fantasiei muito e inventava muita história. Aí eu falei, ela falou assim, você pode de tarde vir e fazer alguma coisa com as crianças? Eu estou sem ter recreação para eles. Eu falei, claro, vai ser um prazer. E fui, e foi maravilhoso, porque tinha autista, tinha um menino que ele era hiperativo, assim, e tinha muita gente com Down. E esse menino hiperativo, que ele era impossível, ninguém conseguia pegar a atenção dele. Uma vez eu conheci lá, por acaso, os pais com os 2 irmãos mais velhos. E os 2 irmãos mais velhos eram os xodós dos pais, assim, então ele se sentia o patinho feio, né? Tinha ali um problema familiar. Aí eu pensei assim, o que eu vou fazer com essas crianças? Eu começava a contar algumas histórias. Aí me veio a ideia de de contar uma história de um dragão, mas um dragão que era bonzinho. Só que ele tinha 2 irmãos terríveis, era neto de um dragão do mal, assim, todo que os dragões amavam. Ele ia na escolinha de dragonagem, tá? E ele era infeliz, 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 porque ele levava castigo na escola, porque ele não era igual o avô dele, aquele dragão terrível, que queimava tudo, que perseguia criança, que não sei o quê. E o meu dragãozinho, o Irgon, ele era só amor, ele não queria saber disso. Então, ele foi se encolhendo, foi se sentindo tão triste, triste, porque ele desagradava o pai, a mãe, os 2 irmãos, e na escola ele sofria bullying. Os irmãos faziam bullying. Aí chega um dia que ele não aguenta mais e ele diz assim para si mesmo, eu não posso ser dragão, eu não sou violento, eu não quero fazer isso. Eu acho que eu nasci errado, eu não sou dragão. Ele faz uma trouxinha dos brinquedos e foge para a floresta. E chega na floresta, ele tenta ser um outro animal. Aí ele é bem acolhido. Ele tenta ser tamanduá, ele tenta ser leão, ele tenta ser águia. Tudo dá errado, porque ele não é isso. Mas ele é bem aceito. E aí chega no final que tem uma invasão de tratores que estão derrubando a floresta, e ele já ficou amigo de todos os animais, e aí eles vêm e dizem, você pode ser dragão por um dia, cuspir fogo, fazer barulho, espantar esses caras que estão tirando a nossa casa, e ele vai. E dito e feito, a construtora desiste de fazer lá o seu condomínio, e ele ganha uma medalha, ele passa a ser o herói da floresta. Então, essa é a primeira história do dragãozinho, enquanto ele ainda é bem pequenininho. E o que acontece? Eu contava essa história e fazia eles... Quem quer fazer o papel do dragão, do irmão, do não sei o quê. E esse menino hiperativo, ele só queria fazer o dragão do mal, porque os outros variavam de papel. Eles improvisavam, entendeu? E toda tarde a gente fazia, encenava o dragãozinho. E era muito interessante, porque ele só queria botar a agressividade para fora, tudo bem. E aí, alguns anos depois, eu falei assim, poxa, é legal a história do dragãozinho que eu contava lá, que a gente fazia o teatrinho. Vou escrever. E está aí o livro, O Dragãozinho Sonhador.